Beth está de volta aqui direto do nosso estúdio de vidro aqui no Expo Center Norte, dentro da 29ª edição da Beth Brasil. E você aí está convidado não só a participar presencialmente, vir aqui na Beth Brasil, o evento é gratuito, tá? Você pode fazer aí o seu credenciamento aqui no Expo Center Norte, mas está convidado também a participar da nossa live, enviando perguntas, comentários aí no chat. O chat está aberto, aproveite, tá? Vou ficar com ele aqui, ó, ao meu lado, de olho, para ver se vocês participam. Muito bem, e o nosso convidado agora é o Ricardo Schneider. Ele é sócio fundador e CSO do ecossistema Square. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em recebê-lo. Apresente para o nosso público o que é o ecossistema Square. O ecossistema Square, a gente foi criado há 3 anos atrás com a visão de transformar mais profundamente a educação brasileira, né? Principalmente a educação pública, né? Educação é um dos grandes gargalos para o desenvolvimento do país, e hoje está claro que não adianta a gente esperar melhorias graduais. A gente tem que dar saltos grandes aqui no Brasil em incluir a maior parte da população nessa educação, né? O problema de educar bem quem pode pagar é um problema bem resolvido. Pode ter um projeto educacional mais interessante para um lado, para o outro, mas quem tem uma boa estrutura em casa, uma família que consegue suportar esse processo de educação, que pode pagar por isso no setor privado, a educação vai acontecer uma educação de boa qualidade, no geral, aqui no Brasil. O problema é como é que você educa a maior parte da população no nível mais elevado possível, né? Então, a Square nasceu dessa visão da gente estar atuando no mercado de educação privada há muito tempo, conseguindo trazer doses muito grandes de inovação para esse mercado, mas da frustração de a gente não conseguir levar isso para a educação pública, né? E a gente viu que a forma de fazer isso era através de uma abordagem muito diferente, né? Hoje, na educação privada, existem startups que atuam também, mas existem grandes grupos de educação que adquiriram diversas soluções educacionais, têm soluções muito completas que conseguem atender a escola privada, mas não consegue ter a granularidade, a flexibilidade de atender a escola pública, né? E está claro para nós que os fundadores da Square foram empreendedores a vida toda. Está muito claro para nós que o custo e a agilidade da inovação numa startup é um custo menor de inovação e uma agilidade maior, né? Quando a inovação se consolida em estruturas maiores, ela fica mais lenta e mais cara, né? Mas, ao mesmo tempo, o problema da educação pública é um problema complexo que exige várias soluções. Sim. Né? E que não pode ser uma coisa fragmentada na ponta. Então, a gente pensou uma equação diferente. Em vez de um lado, ter a ideia de grandes soluções monolíticas que resolvem todos os problemas, mas são mais lentas em inovar e menos flexíveis. De outro lado, startups são pequenas demais para resolver todos os problemas. A gente pensou uma coisa que junta o ideal dessa equação, né? Um conjunto de startups extremamente especializada, que faz muito bem algo, resolve muito bem um problema específico, mas como ecossistema elas conseguem resolver problemas maiores de forma integrada, né? Então o ecossistema é capaz de ser grande e ter todo o conjunto de soluções necessárias para resolver um problema complexo de uma rede pública. Mas cada parte do ecossistema é simples, é ágil, é enxuta, né? E nesse contexto que nasceu a Square. A Square ficou bem escondida nos últimos 3 anos, né, atuando. A gente atuou investindo em startups que a gente via que eram parte desse quebra-cabeça de resolver a educação pública. Em alguns casos, partes desse quebra-cabeça não existiam, e a gente, por ter um histórico empreendedor, a gente criou empresas que cobriam essas peças que faltavam e daí investiam nelas. Uma coisa muito importante é que como a gente também age como um fundo de investimento, somos uma holding de investimento também para criar esse ecossistema, que às vezes precisa de um capital para uma edtech passar de uma etapa ou avançar numa etapa, a gente teve o cuidado de ir atrás de montar um fundo por trás da Square, um fundo private equity, com uma visão de longo prazo. É um fundo que o dinheiro está travado por 10 anos, porque você não consegue fazer transformação em educação de um ano para o outro. Sim. Né? Então, o fundo em si vai dar retorno para os seus investidores a longo prazo, e por isso dá para a gente pensar numa estratégia com várias etapas. Então, toda uma programação aí para isso. Exatamente.
E a gente passou os 3 primeiros anos desses 10 anos mais escondidos, escolhendo as peças do quebra-cabeça, investindo em diversas empresas, investindo em certas empresas que permitem integrar as outras melhor, né? Como a Layers e a Motrix, investindo em formas revolucionárias de avaliação leves e comparáveis, porque a grande transformação que a gente acredita que a educação precisa, seja pública e privada, essencialmente, e que é essencial no público, não é uma educação mais tecnológica. A tecnologia é necessária por uma outra razão. O que é importante é uma educação mais baseada em evidências. Se você for olhar a medicina, nos últimos 120 anos, a medicina evoluiu para instrumentalizar o médico a saber mais e ter que achar menos. Hoje o médico é como se ele tivesse uma armadura do Homem de Ferro. Ele tem visão ultrassônica, visão atômica, ele consegue requisitar exames, e tem redes globais de laboratórios que você consegue fazer exames em qualquer lugar do mundo, que são comparáveis, né, são padronizados, que permitem que o médico tenha informações claras para decidir como previne, como trata. Antes, o médico estava relegado a ter que fazer um educated guess ali, um chute educado ali, porque ele não tinha como saber, né? Quando, por volta da Primeira Guerra Mundial, foi inventado o aparelho de raio-x, que foi uma inovação que veio dos estudos de física atômica, o médico passou a poder ter uma fotografia da fratura e não mais supor como aquilo quebrou. Sim. E de lá para cá, ele tem fotografia de muito mais coisa. O professor, nesse mesmo período, não foi instrumentalizado na mesma medida. O professor e os gestores dos processos educacionais têm que agir muito ainda em cima do que eles supõem, do que eles acham, e eles não têm os mesmos instrumentos para saber mais. Então, a transformação que a gente fomenta é de uma educação baseada em instrumentalizar os gestores e professores. O professor está no comando, mas agora a gente tem que construir a armadura no Homem de Ferro do professor, que o médico, por exemplo, tem a dele. Então, a Square, isso precisa de uma visão de longo prazo para acontecer, isso já está dando resultado. Nessa fase escondidinha, a construção do ecossistema Square foi tal, é tão eficaz esse jeito de atuar como ecossistema de partes menores e não como eu chamo isso de abordagem do grupo de golfinhos, né? Em vez de uma baleia azul gigante, um grupo de golfinhos que se junta e se coordena para missões específicas. Hoje o ecossistema Square, no público e no privado, mas principalmente no público, esse resultado, atende 4,5 milhões de alunos, Uau! 10 mil escolas e 250 mil professores. Isso de uma maneira super discreta. Nossa, tudo isso em 3 anos? Isso, porque se pegar o conjunto de startups que fazem parte do ecossistema hoje, isso que a gente atende. A diferença é que agora na BET a gente está se lançando como ecossistema. Agora o ecossistema aborda para resolver soluções maiores de forma mais integrada, né? Ricardo, eu posso dizer que o ecossistema Square é investidor anjo da educação? É uma fase posterior a anjo, né? A gente entra, como investidor, a gente entra numa fase que se chama seed, né? Seed money, né? A fase anjo das empresas é um pouco antes disso ainda, a constatação. A gente investiu em empresas que ainda eram bastante novas, né? Mas já tinham uma prova de que funcionam. Já estavam em desenvolvimento. Já estavam no mercado, inclusive. Atuantes. Mas não tinham ainda escalado muito, né? Okay. Mas já tinham qualidade. Em educação tem uma coisa que é fundamental, e por isso que a Square articulou o fundo que alimenta a Square, foi articulado como um fundo de longo prazo. Em educação, a qualidade tem que vir antes da escala. Você primeiro tem que entregar resultado educacional, provar que você entregou esse resultado educacional e daí escalar. Que se você escalar, você tentar crescer cedo demais, antes de acertar a qualidade, você nunca mais acerta a qualidade. E o que a gente acredita é no crescimento do negócio a partir de entregar resultado de aprendizagem e não no crescimento do negócio em cima da negociação, da venda, do preço. A Square só merece crescer o ecossistema e suas empresas se de fato estiver entregando educação. E quando você ancora no princípio da educação baseada em evidências, tem duas vertentes. Primeiro, a gente acredita que uma educação baseada em evidência ela é mais eficiente, ela entrega mais aprendizagem. Mas segundo, ela sempre consegue entregar a prova de que ela educa melhor, porque por definição ela é baseada em evidências. Então, tudo na Square tem que poder se provar e crescer a partir do momento que provou que funciona e que entrega um resultado para o aluno, através da escola e através do professor. Interessante. Bom, startups que estão nos assistindo, que já estão aí em funcionamento e falaram, que interessante, como que eu faço para entrar no ecossistema Square? Como é que faz? É só nos procurar, né? O nosso site é square.tech.br. Aqui na BET a gente está patrocinando o Lounge Gov, que é uma área
de discussão para os representantes, os decisores do setor público, do lado da Auditório da Educação Pública, podem nos procurar lá, podem nos procurar online, pelas redes sociais. E hoje, mesmo que uma startup não precise de investimento, ser parte do ecossistema não é uma questão de receber investimento nosso, é uma questão de estar interessada em entregar uma educação baseada em evidência, entregar qualidade antes de crescimento e querer se integrar a essa visão de como atender a educação pública. Partes menores que entregam muita qualidade, mas que estão dispostas a se integrar entre si numa solução consistente, numa solução que do ponto de vista do professor e do aluno esteja integrada, esteja unificada, não seja uma experiência fragmentada. É um crescer não necessariamente financeiro, é um crescer ali da causa, né? Exatamente. Em educação não dá para crescer só no financeiro. Exato. Você tem que crescer ensinando melhor. Exato. E essas startups que já fazem parte do ecossistema estão presentes aqui na BET? Algumas têm stand, outras estão presentes de outras formas. O ecossistema como um todo está presente patrocinando LoungeGov. Com stand aqui a gente tem a Helms IPTV, né? É uma empresa chamada IPTV que está se rebranding aqui na BET como Helms. Temos a Layers, temos a Proesc, temos a FlexG, temos a Systemic. Essas têm stand. Legal. Né? A Systemic, por exemplo, ela está trazendo uma revolução na educação pública ao trazer uma metodologia de ensino de inglês realmente bilíngue, vivencial, em que, em alguns casos, alunos de escolas públicas, em um ano, têm domínio efetivo e prático de se expressar fluentemente em inglês. E a gramática, toda a parte formal vem implicitamente, né? Inglês, por exemplo, é uma das maiores marcas de desigualdade no Brasil, de quem fala, do nível socioeconômico de quem fala e quem não fala, né? E agora a gente tem jeito de levar o inglês para a educação pública. A FlexG consegue fazer isso também em escala, outra empresa do ecossistema que trabalha próximo da Systemic. Tem um sistema de ensino de inglês digital que potencializa essa visão da armadura do professor. E a Layers é uma integradora que faz com que tudo que a escola use seja integrada. A Proesc otimiza toda a inteligência de gestão das redes de ensino, né? E a Questione, que está aqui no Connect BET, a Questione é uma empresa que traz alta qualidade de avaliação para o sistema educacional público e privado, mas no sistema público ela tem toda a distribuição de verba para a Secretaria de Educação baseada nos resultados de avaliação. A Questione tem toda uma inteligência fiscal, tributária, de acertar o processo avaliativo para garantir que os municípios e estados recebam a verba que tem direito. Ou seja, ela ajuda a trazer as verbas necessárias para reinvestir mais na educação, porque essas verbas estão ligadas a resultados de avaliação hoje. Interessante, olha, você que está nos assistindo, que ainda vem na BET, olha que super oportunidade, né, de conhecer todas essas startups, de conhecer aqui o ecossistema Square também. E, Ricardo, eu sei que você vai fazer um painel no dia 25, quinta-feira, às 14 horas, lá no Auditório de Educação Pública. O tema é Construindo um Ecossistema de Inovação para a Educação Pública. O que o pessoal pode esperar desse painel? A gente trouxe o secretário de Educação do Mato Grosso para esse painel, o Alan, o Diego, que é o secretário de Educação da cidade de Joinville, né? E o prefeito de São José dos Campos, né? Representando de regiões diversas do Brasil. O que todos eles têm em comum, e muito importante, nenhum deles hoje adota nenhuma solução do ecossistema. A gente não quis fazer uma palestra puxando para o nosso lado. Tá bom. O que eles têm é que eles compartilham a implementação da tecnologia e da inovação lá numa visão que é a nossa visão, né? Então a gente quis trazer exemplos que não tem nenhuma relação conosco, hoje não adotam nenhuma solução nossa, ou de qualquer empresa do ecossistema, mas que trabalharam a inovação em suas cidades, no caso do Diego e do prefeito de São José dos Campos, e no seu estado, no caso do Alain, pensando tecnologia não pela tecnologia em si, mas integrado com a pedagogia, integrado com o propósito e como estratégia, e não como gimmicks pontuais, né? Em todos esses lugares, a inovação está a serviço da pedagogia, do professor e da escola, e como uma estratégia de médio e longo prazo integrada, e não como soluções esparsas que tapam buracos. Então, todos esses locais, Joinville, São José dos Campos e o estado do Mato Grosso,
tem essa visão de inovação, que é a visão que a Square tem para a educação pública. Como planos para o futuro, objetivos, né? O ecossistema Square, você comentou, tem 3 anos, vocês sempre, né, estão pensando 10 anos à frente, mas assim, para os próximos anos, de imediato, assim, esses planos para um futuro próximo, quais são? Para o futuro próximo, a gente está... hoje, a gente tem um grande impacto através do que as empresas entraram em soluções específicas para redes específicas de ensino, e que resolveram problemas de forma muito interessante. A partir da BET, agora que a gente quer é expandir mais a visão da gente entrar de forma mais integrada, resolvendo problemas maiores e mais complexos e mais diversos como ecossistema, e não como soluções isoladas de alta qualidade. Tá bom. Né? É reforçar esse lado da integração. Né? Esses estados e municípios que eu citei, né, São José dos Campos, Joinville e Mato Grosso, conseguiram fazer isso por conta própria, né, de trazer tudo integrado. Nem todo mundo consegue. A Square está aqui para conseguir entregar isso de forma profundamente integrada, mas sempre a serviço do professor. A gente acredita que nossa missão é potencializar esse professor, né? E não substituir esse professor. Sim. Muito interessante, adorei conhecer o ecossistema Square. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Volte sempre e bom painel. Obrigado. Pessoal, Conexão BET vai para um rápido intervalo, mas logo mais a gente volta. Fica por aí.